Boa noite, irmãos. Graça e paz. Vamos estar iniciando mais um culto de louvor e adoração ao nosso Deus. E estamos aí no mês de Natal, né? Mês especial para nós. E é um mês que vamos estar celebrando o nascimento do Senhor Jesus. Até colocamos ali por amor a nós. E é algo que a gente precisa trazer sempre ao nosso coração, né? Se ele veio essa terra, se ele se fez homem, foi por amor a nós. Foi por amor a nós. Né? Foi por uma missão que ultrapassa nossas limitações, nossas dificuldades, nossas fraquezas. Ele veio para nos salvar. Ele veio por um propósito muito maior. Então, que nós possamos, né, não só ao longo desse mês, mas principalmente nesse mês, especialmente, nós possamos trazer a memória que pode dar esperança, né, que é o sentido do Natal. Jesus veio esse mundo para se entregar por amor a nós. Vamos estar fazendo uma leitura bíblica, ainda falando, meditando sobre isso, que até o versículo que está ali, que é Isaías 9, 6. Isaías, capítulo 9, versículo 6. Aqui a gente vai observar o profeta Isaías já anunciando a vinda do Messias, uma daquele que seria o nosso libertador, o nosso Salvador. Isaías, capítulo 9, versículo 6. Vamos estar lendo todos juntos? Porque o menino me nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros. Ele será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Vamos ler mais uma vez aqui, desbaseando aqui no cachorro? Pois nasceu um menino, um filho nos foi dado. Ele recebe todo o poder, o governo de toda a terra. E ele será chamado de Maravilhoso, Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno e Príncipe da Paz. Amém, amém. Como diz a palavra do Senhor, ele recebe o domínio de toda a terra. O governo está sobre os seus ombros. E da mesma forma que ele recebe o governo sobre toda a terra, ele recebe o governo da nossa vida. Isso para a gente é um motivo de muita gratidão, é um motivo de rendição, é um privilégio entender que ele assume o governo da nossa vida. Então, nessa noite nós possamos agradecer ao Senhor por isso. Vamos ainda em gratidão louvar o Senhor com o hino 27 do cantor cristão, Natal. E no 27 do cantor cristão.
Boa noite, igreja. Oremos. Pai Celeste, na tua presença, Deus amado, nos encontramos, Senhor, nesta noite maravilhosa, Senhor, em tua presença. Agradecendo, Deus, a Ti pelas nossas vidas, Senhor, pela nossa salvação. Te agradecemos, Senhor, por tudo que tens feito por nós, pelo dom da vida, Senhor, que o Senhor nos concede, pela paz que o Senhor nos traz, ó Pai, aos nossos corações. Neste momento, Pai, quero te pedir, Senhor, pelo culto desta noite, ó Deus eterno, o Senhor possa, Pai, estar, Senhor, trazendo uma mensagem aos nossos corações, através, Senhor, daqueles que irá trazer a mensagem. Fica conosco, Senhor, nesta paz, Senhor, e continue conosco, Senhor, e eu te peço, Senhor, e te agradeço por já, em nome de Jesus. Amém. Vamos estar com os madeiros abrindo nossas Bíblias. Agora em João, livro de João 1,14, perdão. Evangelho de João 1,14. Vamos ver então. Aquele que a palavra tornou-se ser humano e morou aqui na terra entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, a glória do Filho único do Pai Celeste. Amém? Vou ler também a outra versão também que é muito conhecida. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória como do unigênito do Pai. Amém. Vamos estar nesse momento, queridos, fazendo um período de oração, e eu quero fazer dessa forma. Como estamos dividindo, os irmãos querem do lado de cá, do lado esquerdo, minha esquerda, vamos estar orando pelas famílias da igreja, pelos irmãos enfermos e aqueles que estão enfraquecidos na fé. Então, vamos estar, os irmãos do lado de cá, eu vou estar pedindo para que estejam fazendo essa oração, orando por essas vidas, pelas famílias, pelos irmãos enfermos e aqueles que estão enfermos também na fé. Então, enfraquecidos na fé. Inclusive, se os irmãos querem se unir para fazer a oração juntos, ok? E os irmãos aqui à minha direita vão estar orando pelos departamentos da igreja e pela eleição, para o ano de 2026, logo vamos ter aí os irmãos aí chamados para estarem à frente dos departamentos, na liderança da igreja. Vamos estar orando pelos departamentos, pelos irmãos que estão servidos que serão eleitos no próximo ano, os irmãos aqui desse lado. Amém? Vamos fazer uns minutinhos, 5 minutinhos de oração assim juntos, clamando por esses motivos de oração. E assim que encerrar, vou estar convidando o irmão Renato para estar quebrando o silêncio, orando por esses motivos de oração.
alma, meu Deus, para que cada dia essa igreja possa crescer, possa avançar, meu Deus, que as pessoas que aqui chegarem, meu Deus, possam nos encontrar, meu Pai, um ambiente, meu Deus, favorável, meu Deus, para nós ter um encontro com o Senhor. Cura, meu Deus, os membros dessa igreja. Renova, Deus, os que estão cansados. Perdoa, Deus, o que tem pecado. Tem que ser bom, meu Pai, em todo lugar. Tem coisa boa, Deus. Senhor Deus e Pai, te agradecemos, Senhor, por todas as bênçãos que o Senhor tem nos concedido. E por esse momento, Senhor, de comunhão com nossos irmãos, queremos lhe agradecer, sabendo, Senhor, que as nossas orações não são ouvidas por Ti. Muito obrigado por isso, Senhor. Gostaria de pedir também, Senhor, que nos abençoe nessa noite, que este culto, Senhor, tenha sido derramado do Teu Espírito, que vidas sejam renovadas, que a nossa fé, Senhor, ela possa ser provada a cada dia, mas que o Senhor nos dê um pouco mais da porção do Teu Espírito, porque o inimigo tenta contra nós, e nossa batalha é muito grande, e o Senhor sabe, Pai, o quanto dependemos de Ti, nós mais ainda. Por isso lhe pedimos, Senhor, seja com cada membro dessa igreja, fortaleça, Senhor, a fé e a disponibilidade de cada um que está buscando a Tua face, Senhor. Faça com que as famílias estejam mais unidas, Pai, e busquem a Tua presença juntos, porque a família é o primeiro projeto que o Senhor criou envolvendo o homem, Senhor, e nós estamos felizes por fazer parte disso. Obrigado, Pai. Abençoa também, Senhor, a direção dessa igreja, Senhor. Faça com que todas as decisões que serão tomadas em alguns dias, elas sejam, Senhor, pautadas na Tua vontade, direcionadas por Ti. Abençoe, Senhor, a vida do pastor Bruno. Seja revestido do Teu poder esse homem, Pai, que aceitou o desafio de estar à frente dessa batalha. Seja com ele, Pai, faça com que ele tome as decisões corretas que venham de Ti, e que ele seja temente a Ti como sempre foi, e que nesse momento o Senhor esteja com ele, e que toda a igreja, Senhor, esteja junto, apoiando todas as decisões que serem tomadas, que a direção dessa igreja, que o rumo dessa igreja tome, Pai, seja abençoada por Ti, seja direcionada por Ti. Fique conosco esta noite, Pai, neste culto, te pedimos, seja bênção em nossas vidas, como sempre foi. Obrigado pelo dia que o Senhor nos proporcionou, e abençoa nessa noite, Pai. Te agradecemos em nome de Cristo. Vamos estar nesse momento nos colocando em pé e adorando ao Senhor com a equipe de louvor. Graças a Deus, igreja. Amém. Antes do primeiro louvor, eu gostaria só de dar uma palavra sobre tudo que a igreja tem conseguido fazer graças à dedicação de vidas e bens, dízimos e ofertas. Essa semana, ontem especificamente, nós tivemos o nosso sonho realizado de fazer a quadra aqui em cima. E no decorrer da semana, eu vou estar postando as fotos, agora na semana que vai entrar, da nossa casa que está sendo reformada. Então, meus irmãos, a gente tem conseguido alcançar muitas bênçãos. E isso só tem sido possível graças aos dízimos, ofertas e aqueles que têm se disponibilizado para fazer a obra. Por isso, se nesta noite você desejar, você pode estar entregando o seu dízimo, a sua oferta, consagrando ao Senhor e com alegria, porque Deus ama ao que dá com alegria. E como é bom nós vermos a igreja avançar, como é prazeroso nós vermos que a obra do Senhor está crescendo. E meus irmãos, às vezes a gente pode não perceber, mas se a gente olhar tudo que aconteceu desde o início do ano até aqui, eu quero dizer com toda certeza que a Igreja Batista Central em Jardim Amendoeira avançou demais.
Vocês concluíram o processo de sucessão pastoral, né? As obras que foram feitas até aqui. Eu vou depois com calma sentar para a gente fazer uma retrospectiva, né? Vou fazer um relatório, uma retrospectiva de tudo aquilo que a gente alcançou neste ano. E a gente vai se assustar com quanto nós tivemos a oportunidade de fazer pelo poder de Deus, pela presença de Deus, pelos recursos que Ele nos tem dado. Então é um motivo de gratidão e de alegria. Por isso, nessa noite, celebre ao Senhor. E nós tivemos pela manhã as nossas classes, né, da escola dominical se confraternizando. Que momento gostoso, fartura, né, na mesa do café da manhã. E agora as nossas crianças estão subindo para uma janta. Acho que eu vou dar uma passadinha lá depois, hein? Um estrogonofe foi preparado para as nossas crianças. Vai ser agora a festinha de confraternização delas. Então olha que bênção, né? São poucas crianças, mas aos poucos o Senhor vai acrescentando. Agora, alguns minutos atrás, tinha quantos meninos aqui, Raul, brincando? Uns 10 meninos, né? Ontem a gente não contou, mas de repente tinha uns... Não, ontem foi 16 garotos, né? E então nós temos visto, né, o Senhor agir também na vida das nossas crianças, jovens e adolescentes. E é motivo da gente se alegrar e louvar ao Senhor por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele ainda vai fazer. Então adore a Deus com todo o seu coração, agradeça porque nós chegamos ao final do ano, né? Foi um ano de lutas, mas nós chegamos até aqui. E cada culto é especial, cada culto é único. Nós temos hoje, agora, a oportunidade de adorar o Senhor. Vamos adorar a Deus. Boa noite, irmãos. Vamos estar de boca de pé para adorar o nome de Jesus. Eu
presença de Deus está nesse lugar. Que momento precioso de adoração. Hoje pela manhã também, a nossa irmã Lúcia, que está vindo para o Ministério de Louvor, aos pouquinhos, né, aprendendo de louvores, nos ajudou pela manhã. E aos poucos a gente está aí reestruturando, né, o ministério, mas tem sido bênção. Às vezes, né, com poucas pessoas como hoje, a Jamile e a Ellen, de manhã a irmã Lúcia, a Ellen e a Jamile, mas que louvores maravilhosos que tocaram o nosso coração, não é isso? E eu gostaria de pedir à igreja que abrissem suas Bíblias lá em 1 Reis, capítulo 16. A divisão de voz ficou muito bonita, hein? Parabéns. 1 Reis 16, do 29 ao 33. 16, do 29 ao 33. Vamos fazer uma leitura alternada? No 38º ano do reinado de Asa, rei de Judá, Acabe se tornou rei de Israel e reinou em Samaria durante 22 anos. Porém, Acabe, filho de Omri, fez o que era mal aos olhos do Senhor e foi ainda mais perverso do que seu pai Omri. Ele foi mais perverso do que qualquer outro rei de Israel. Ele foi mais perverso do que qualquer outro rei de Israel. E como se isso não fosse suficiente, cometendo os mesmos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, ele se casou com Jezabel, filha de Etibaal, rei de Sidom, e começou a adorar e a servir a Baal. Primeiro ele construiu um altar para o deus Baal em Samaria. Depois fez outros postes sagrados e provocou a ira do Senhor, Deus de Israel, mais do que todos os outros reis de Israel antes dele. Foi durante o seu reinado que Hiel, um homem de Betel, reconstruiu Jericó. Quando ele assentava os alicerces, morreu seu filho mais velho, Abirão. E quando afinal ele terminou a construção e colocava as portas, morreu seu filho mais jovem, Segube, de acordo com a palavra do Senhor sobre Jericó, conforme foi declarado por Josué, filho de Nun. Amém. Só até aí. Eu queria meditar no seguinte tema com a igreja: escolhas. Escolhas. Quando nós lemos a história de Acabe, nós podemos ver que, assim como ele, houveram outros reis que escolheram não servir ao Senhor. De maneira que quando a gente pega o livro de Crônicas, o livro de Reis, a gente vê o seguinte: e tal rei fez o que era mal aos olhos do Senhor. Em outras ocasiões, e tal rei fez aquilo que era bom e reto aos olhos do Senhor. E Acabe, ele foi o rei, contemporâneo de qual profeta? Elias. Acabe tinha tudo para ser um bom rei. Ele teve ao lado dele um dos maiores profetas do Antigo Testamento, se não o maior profeta do Antigo Testamento. E ele não aproveitou essa oportunidade. Enquanto que, quando nós olhamos, por exemplo, o rei Asa, ele teve um pai ímpio e um avô ímpio. No entanto, a Bíblia diz que não houve ninguém em Israel semelhante a Asa que se convertesse ao Senhor de todo o seu coração, conforme toda a lei de Moisés. Um pai ímpio, um avô ímpio, começou a reinar muito cedo, só tinha maus exemplos, mas se converteu a Deus de todo o coração. Isso nos prova que o que faz
o que determina o futuro de uma pessoa não são as condições favoráveis ou desfavoráveis que ela tem na sua vida, são as escolhas que ela faz. Nós, por exemplo, podemos ver pessoas que têm pais que são gente boa, pessoas maravilhosas, e aquela criança, quando cresce, dá porque não cresce. Enquanto nós encontramos crianças que às vezes nascem num lar difícil, né? Pai e mãe complicados, problemas familiares seríssimos, e quando aquela criança cresce, se torna um homem e uma mulher de bem. O que diferencia o ser humano? São as escolhas que nós fazemos. E o primeiro ponto da mensagem é: as escolhas vão determinar quem nós seremos amanhã. Quem você é hoje, quem nós somos hoje, é resultado das escolhas que fizemos no passado. E quando mais um ano vai terminando, a gente pensa assim: o ano de 2026 vai ser diferente. O ano de 2026 eu vou conseguir realizar os sonhos que eu não consegui realizar em 2025. Mas a pergunta: quais serão as nossas escolhas? Se continuarmos fazendo as mesmas escolhas erradas do passado, nada vai mudar. Se queremos viver algo diferente, precisamos fazer coisas diferentes. Não adianta virar o ano e a gente fazer promessas e dizer: esse ano vai ser diferente, esse ano vai ser uma virada na minha vida. Não adianta nós falarmos isso, se nós não fizermos as escolhas certas. Então, primeiro ponto da mensagem, pensa nisso. Hoje você é aquilo que você escolheu ser no passado. Amanhã nós seremos aquilo que escolhemos ser hoje. Se as escolhas do passado foram erradas, não se desespere, porque o nosso futuro está intacto. E nós podemos fazer outras escolhas para melhorar de vida. A segunda coisa que nós precisamos entender em relação às escolhas é que nós não podemos transferir para outros a culpa que é nossa. Se erramos, se fizemos escolhas erradas, temos que assumir a culpa, pedir perdão a Deus e não transferir a culpa para você. A culpa é da família que eu nasci, a culpa é do meu amigo, a culpa é do meu pai, da minha mãe. Não, a culpa é minha. E olha o que diz 2 Reis 18, 16 ao 18. Segunda Reis 16. Aliás, 18, do 16 ao 18. Isso, 2 Reis 18, do 16 ao 18. Pode ler, igreja. Teve ainda arrancado o ouro das portas do templo e dos batentes das portas que haviam sido cobertos com ouro, e entregou tudo ao rei da Síria. Apesar disso, o rei da Síria mandou Husmate, seu comandante do campo, seu principal tesoureiro e o chefe de seu estado-maior. Esses três foram com um grande exército e acamparam ao longo da estrada que fica ao lado do campo, onde os tintureiros punham a roupa para enterrar, perto do abastecimento de água do açude superior. Exigiram. Só que aí, eu anotei a referência errada, ao vivo é assim mesmo, né? Mas o texto, na verdade, que eu queria ler é o texto aonde Acabe vira para Elias e fala assim: eis aí o perturbador de Israel. Por quê? Ele pecou, fez as escolhas erradas. Elias profetizou seca sobre a terra. Ao invés de ele assumir a culpa dele, poxa, eu pequei, essa seca por causa do meu pecado, eu vou me arrepender. Não, ele colocou a culpa no profeta Elias. É igual aquele aluno que faz bagunça em sala de aula, desrespeita o professor, xinga a professora, e quando é expulso,
bota a culpa no diretor. Estão me perseguindo, né? Não estão sendo compreensivos comigo, quando na verdade as escolhas daquele aluno fez com que ele fosse expulso da escola. Então, não podemos transferir para os outros a culpa que é nossa. Terceiro ponto da mensagem, para fazermos escolhas certas: cuidado com quem você se associa. Olha com quem Acabe se associou. A Bíblia diz: além de todos os pecados que ele cometeu, ele se casou com quem? Jezabel, mulher mais ímpia da Bíblia. Olha a companhia que Acabe andava. Isso não terminaria bem. Coloca para a gente 1 Coríntios 15, 33 e 34. Agora está certo, pode ler, por favor. Não se deixe enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. Tomem juízo e deixem de pecar. Para a sua vergonha, eu lhes digo que alguns de vocês nunca realmente conheceram a Deus. Gente, essa palavra aqui é muito dura. Tomem juízo e deixem de pecar, para a sua vergonha. Eu lhes digo que alguns de vocês nunca realmente conheceram a Deus. O que o versículo anterior diz? As más conversações ou companhia corrompem os bons costumes. Diga-me com quem andas e eu lhe direi quem és. Quando a Bíblia nos adverte, nós precisamos dar ouvido, porque é o Espírito Santo falando conosco. Coloca Mateus capítulo 10, verso 20. Olha a seriedade de nós darmos ouvidos àquilo que o Senhor está falando. A Bíblia diz assim, quando Jesus enviou os apóstolos, a pregarem. Pois não coloca o versículo anterior, só para a gente entender. Pode ler. Quando forem presos, não se preocupem com o que vão dizer em seu julgamento, porque vocês receberão as palavras exatas no tempo certo. Pois não serão vocês que estarão falando, mas o Espírito de seu Pai Celeste falará por meio de vocês. Homens e mulheres, ainda nos dias atuais, têm sido usados pelo Espírito Santo de Deus para falar ao mundo e à sua igreja. E o que nós ouvimos no livro do Apocalipse, repetidas vezes aquela frase: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que o Espírito diz às igrejas. Por isso, neste final de ano, é tempo da gente parar e refletir. Quais têm sido as minhas escolhas? Com quem eu tenho andado? O que Deus tem falado ao meu coração que eu preciso mudar? Isso vai ser fundamental para a virada da nossa vida em 2026. Isso vai ser fundamental para a nossa felicidade no futuro. Isso será fundamental para a preservação da nossa vida. Porque muitos nesse ano de 2025 foram embora, morreram, porque não deram ouvidos à voz de Deus e fizeram as escolhas erradas. Quarto ponto da mensagem: não transfira para os outros a responsabilidade que é sua. Agora, 2 Reis, 1 Reis, aliás, capítulo 21, do verso 1 ao 8. Vamos ler? Eu vou ler o primeiro, depois a igreja vai lendo na continuação. Nabote, homem de Jezreel, tinha uma plantação de uvas nos arredores da cidade, ao lado do palácio do rei Acabe. Um dia o rei falou com ele, mostrando interesse em comprar aquela propriedade. Deseja sua vinha para formar uma horta, explicou o rei, já que fica ao lado do palácio. Em troca, eu lhe darei uma vinha menor, ou se for do seu agrado, eu lhe pagarei
porque fui justo por ela. Nabote, porém, respondeu: o Senhor me proíbe de dar essa terra, que é a herança dos meus pais. Então Acabe voltou ao palácio aborrecido e com muita raiva, porque Nabote de Jezreel lhe havia dito: não darei a herança de meus pais. Ele não quis saber de comer, foi de-se e virou o rosto para a parede. Nem tudo que a gente quer, a gente pode ter. Acabe queria a vinha. E aí, como o vizinho do palácio não vendeu, ele ficou emburradinho, subiu para o quarto, deitou na cama e virou a cara para a parede. Olha o que Jezabel, essa mulher ímpia, com quem ele tinha se associado, aconselha ele. Pode ler. O que está acontecendo com você? Perguntou sua esposa Jezabel. Por que você não se alimenta? Por que deixou você assim tão aborrecido? Pedi a Nabote que me vendesse a sua plantação de uvas ou que trocasse por outra terra. E ele não quis fazer o negócio. Acabe disse a ela: Afinal de contas, você é como é o rei de Israel? Perguntou Jezabel. Levanta-se, coma e não se preocupe com isso. Eu vou conseguir a matação de Nabote, rei de Israel. Percebem que Jezabel tomava as decisões por ele? Ele era o rei, ele tinha que tomar as atitudes, mas era Jezabel que governava no lugar dele. Nós não podemos transferir a outros a responsabilidade que é nossa. Ele era o rei, mas ele não tinha personalidade, e Jezabel governava no seu lugar. Olha o que essa mulher ímpia faz. Então ela escreveu algumas cartas em nome de Acabe, selou as cartas com o selo real e mandou às autoridades de Jezreel, onde Nabote morava. Ela pegou cartas, selou com o anel de Acabe e mandou as autoridades de Jezreel, onde Nabote morava. Sabe como termina essa história? Nabote é assassinado e a vinha dele é tomada por Jezabel. Tem muita gente fazendo escolhas erradas, porque ao invés de decidir, ao invés de tomar uma posição, está deixando outros decidirem por ela, está deixando outros governarem a sua vida, está deixando outra pessoa governar a sua casa, quando ela deveria governar e decidir. Isso é muito sério. Foi assim com Acabe, e o fim dele foi um fim trágico, porque apesar de todos os sinais que Deus deu, Acabe continuou até o último dia da sua vida fazendo escolhas erradas. Se Deus está dando sinais, se Deus está mostrando que as escolhas que nós estamos fazendo são escolhas erradas, nós precisamos nos arrepender urgentemente, porque não é brincadeira. Eu queria ler o último texto dessa noite para fechar, mas presta muita atenção, porque esse texto é sério demais. Fala sobre as nossas escolhas e que nós devemos ouvir a voz de Deus. Hebreus capítulo 12, verso 9. E nós vamos encerrar a mensagem dessa noite. Hebreus 12, verso 9. Visto que nós respeitamos os nossos pais aqui na terra, que nos corrigiam, não devemos com muito maior satisfação nos submeter à educação do Pai dos Espíritos, aqui que possamos realmente começar a viver a igreja. Nossos pais devemos nos disciplinar por pouco tempo, fazendo por nós o melhor que eles sabiam fazer. Porém, a correção de Deus é sempre boa e para o nosso bem, a fim de podermos participar da sua santidade. Quantos dos nossos pais não chegavam nessa época do fim de ano e diziam assim: olha, vocês não vão ganhar presente de Natal porque vocês não mereceram, não é isso? E eles nos corrigiam de acordo com aquilo que bem lhes parecia. Agora Deus nos corrige, sendo Ele muito acima dos nossos pais.
Pode continuar lendo, verso 11. Nada é atalho ser cometido na hora em que está acontecendo, ela causa tristeza, mas depois podemos ver todo o fruto de justiça e paz para aqueles que pela correção foram exercitados. Portanto, tome um bom vigor para as suas mãos cansadas e firme-se seus joelhos trêmulos. E trancem um caminho reto e plano para os pés, para que aqueles que seguem vocês, embora fracos e mancos, não caiam nem se desviem, mas tornem-se fortes. Olha a nossa responsabilidade, né? Somos exemplos para outros. 14. Procure viver em paz com todos e busque levar uma vida pura e santa, porque aquele que não é santo não verá o Senhor. Pode continuar, até o 29. Cuidem uns dos outros para que nenhum de vocês deixe de alcançar a graça de Deus. Vigiem para que nenhuma amargura crie raiz entre vocês, pois quando ela brota, causa profunda perturbação, contaminando muitos na sua vida espiritual. Tem alguma raiz de amargura no seu coração nesse final do ano? Arranca ela, porque isso pode contaminar a tua vida e pode contaminar a sua família, a sua igreja. Pode continuar. Vigiem para que ninguém se deixe arrastar por pecado sexual ou se torne negligente para com Deus, tal como fez Esaú, que por uma simples refeição vendeu seus direitos de herança como filho mais velho. E mais tarde, quando novamente quis aqueles direitos de volta, era tarde demais, embora tivesse chorado lágrimas amargas. Portanto, lembre-se disso e tenha cuidado. Tem escolhas que a gente faz na vida que não tem mais volta. Tome cuidado, porque Esaú fez uma escolha errada. E mesmo depois chorando, tentando se arrepender, não teve volta. Vocês não tiveram que ficar face a face com o terror, o fogo ardente, a escuridão, as trevas, a perigo e tempestade, como os israelitas nos montes, quando Deus deu as suas leis. Pois houve um toque de trombeta e uma voz com uma mensagem tão terrível que o povo voltou a Deus e parasse de falar. Isso foi por ocasião da lei de Moisés quando estava sendo dada no Sinai. Eles recuaram atordoados diante da ordem de Deus, de que até mesmo um animal que tocasse na montanha devia ser apedrejado. O próprio Moisés estava tão amedrontado com aquela visão que temia de Deus. Vocês, Para aí. Ele falou de Moisés, que é o povo daquele tempo, eles tiveram uma visão tremenda do que Deus estava manifestando. Mas olha a nossa responsabilidade no próximo versículo. Vocês, contudo, chegaram até o monte de Sião, a cidade de Deus vivente, a Jerusalém celestial, a reunião de milhares e milhares de anjos e filósofos, e a igreja dos filhos mais velhos, composta de todos cujos nomes estão escritos nos céus, e a Deus, que é o juiz de todos, e aos espíritos perdidos do céu, que já se tornaram perfeitos, e ao próprio Jesus, que nos trouxe uma nova aliança, e ao sangue salpicado, que perdoa gratuitamente, em vez de clamar por vingança, como fez o sangue de Abel. Portanto, tenham cuidado e procurem obedecer àquele que está falando a vocês, porque se o povo de Israel não escapou quando se recusou a ouvir
Percebem a responsabilidade nossa diante das escolhas que temos que fazer? Os últimos 4 versículos, pode ler. Quando ele falou no monte Sinai, sua voz fez a terra tremer. Porém, da próxima vez, dizer, farei tremer não só a terra, mas também o céu. As palavras da próxima vez indicam que ele removerá tudo quando não tem alicerces sólidos, de modo que apenas as coisas inabaláveis serão deixadas. Visto que nós temos um reino que nada pode destruir, sejamos agradecidos, servindo a Deus com corações gratos e com santo temor e reverência. Porque nosso Deus é fogo consumidor. Depois desse texto, eu queria encerrar a mensagem, convidando aqui o seminarista Raul para que fizesse uma oração. E durante essa oração, se qualquer um de nós tiver feito escolhas erradas em 2025, que possamos nos arrepender, fazer uma aliança com Deus, de fazer as escolhas certas em 2026. As escolhas vão determinar o nosso futuro e a responsabilidade é só nossa. Raul, vem aqui orar, encerrando a mensagem dessa noite. Oremos, meus irmãos. Pai, muito obrigado por este momento. Te agradecemos por essa oportunidade. Muito obrigado por cada um dos nossos irmãos que estão aqui presentes. Senhor, obrigado por essa mensagem que o Senhor usou o teu servo a falar aos nossos corações. Senhor, sonda-nos, Pai. Esquadrinha o nosso coração e nos aponta o caminho que o Senhor deseja de nossas vidas. Porque sabemos, Pai, que sozinhos não damos conta de viver. Porque sozinhos somos facilmente enganados pelos ardis do inimigo. Sozinhos, Pai, somos enganados pelas más escolhas do nosso próprio coração, na qual nós somos totalmente responsáveis. Sozinhos, Pai, não conseguimos viver sem o Senhor. Pai, nos ajude a dedicar tempo a Ti, para que então, passando tempo com o Senhor em comunhão e em santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor, possamos entender e compreender a Tua vontade para com as nossas vidas. Pai, nos ajude a Te conhecer, nos ajude, Pai, a dedicar tempo ao Senhor. Pai, que ao olharmos para trás, ao olharmos ao ano que está se findando, possamos olhar que muito das nossas más escolhas fizemos por conta própria, porque muitas das nossas más escolhas fizemos de acordo com a nossa própria vontade, porque muitas das nossas más escolhas fizemos porque antes de orarmos, antes de passar tempo com o Senhor, buscamos fazer aquilo que é do nosso agrado. E mesmo assim, Pai, estamos aqui vivos, respirando, Senhor, e na Tua presença, porque é sinal da Tua graça, bondade e misericórdia. Mas como diz a Tua palavra, há escolhas, Pai, que não há como mais nos arrependermos. Quando o Senhor voltar, Pai, aqueles que estiveram para se arrepender. E aqueles que buscaram viver a sua própria vontade, fizeram esta. Senhor, não permita, Senhor, mais um ano se passar, vivendo na nossa própria autossuficiência, Senhor. Não permita, Senhor, mais um ano se passar, sem que cada dia possamos dedicar a Ti, Senhor, porque é da Tua glória, é da Tua honra e é do Teu louvor, é do Teu direito, Senhor, porque o Senhor nos deu esta vida. Pai, o Senhor nos transformou os nossos corações, o Senhor nos tirou da nossa ignorância, o Senhor nos tirou do lamaçal dos nossos pecados, o Senhor nos deu um sentido de vida e propósito real, Senhor. Que possamos viver de acordo a este chamado que o Senhor nos proporcionou. Que possamos não somente estar nos cultos, Pai, mas a viver diariamente, Senhor, na Tua presença, dedicando o tempo que é devido, não porque o Senhor precisa, Pai, mas é porque nós necessitamos, a nossa alma é sedenta da Tua presença. E muitas dessas escolhas erradas que nós fizemos foi porque a nossa alma buscava a resposta que só em Ti havia de ter e de obter. Ó Pai, nos ajude a dedicar esse tempo, nos ajude a buscar o Senhor, nos ajude a
ter prazer na Tua presença, Senhor. Pai, que então a nossa alma satisfeita possa ter uma vida que seja de Teu agrado e com uma felicidade eterna e inabalável. Obrigado, Senhor, por mais uma maravilhosa oportunidade de revermos os nossos conceitos, de revermos as nossas vidas, de nos arrependermos diante da Tua presença e recomeçarmos mais uma vez. Muito obrigado, Senhor. Nos ajude a partir de hoje, Pai, vivemos uma vida que seja de acordo com a Tua vontade e nos mostre também com o Teu Santo Espírito, Pai, porque é por meio do Teu Santo Espírito que é a confirmação que somos Teus filhos. Nos ajude por meio da Tua presença a buscar o caminho que é do Teu agrado e vivemos uma vida que glorifique o Teu nome. Obrigado, Senhor, por cada dificuldade. Obrigado, Senhor Jesus, por cada dia difícil. Porque ainda assim, esses dias o Senhor utilizou para que possa falar a nossa alma que não somos autossuficientes e que essa provação nos levou à oração. E se nos levou a orar, Senhor, então foi uma bênção, Pai. Então, Deus, muito obrigado. Mas que também, Senhor, não se faça necessário provações para que possamos Te buscar. Que independente dos dias maus ou bons, possamos estar ali diante da Tua face, porque somos dependentes de Ti. Obrigado por tudo. E receba, Pai, toda a honra, toda a glória e todo o louvor de nossas almas, porque lhe pertencemos. Obrigado por tudo e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Obrigado. Só para finalizar algo que veio aqui no meu coração. Quantos anos Acabe reinou? 22 anos. 22 anos de escolhas erradas. E talvez ele achou que o mal nunca se abateria sobre ele. Mas as nossas escolhas têm consequências. De repente as pessoas estão fazendo escolhas erradas, está dando tudo certo, a pessoa está pensando assim, estou bem. Mas ela não sabe o que lá na frente espera ela, a tragédia, a desgraça. Porque o que nós lemos aqui no último texto, se não escaparam aquele que os advertia da terra, como escaparemos nós, se não dermos ouvidos àquele que nos adverte lá dos céus? É muito sério. Que o ano de 2026 possa ser o ano das escolhas certas. E para isso, não transfira para os outros a culpa que é sua. Assumamos as nossas culpas e façamos boas escolhas. Cuidado com quem nós estamos andando, porque as más companhias vão nos levar a fazer escolhas erradas. Também não vamos transferir a responsabilidade das nossas escolhas e daquilo que é nosso dever para outros. Se a responsabilidade é nossa, nós temos que assumir. O pai de família tem que assumir o seu papel de pai de família. A mãe de família tem que assumir o seu papel de mãe de família e fazer as escolhas certas. E, por último, estejamos atentos aos sinais. Se a coisa começou a dar errada, é porque as escolhas estão sendo erradas. Cuidado para que a coisa não piore e que o Senhor possa falar melhor em cada coração. Amém. Hoje nós não vamos ter cantina. Alguém pode dizer assim: vim cedo para comer um pastelzinho, mas tem coisa melhor. O estrogonofe das crianças foi incrementado. E nós vamos poder subir lá para estrear a nossa quadra. A gente vai espalhar mesas lá e o estrogonofe das crianças vai ser nosso também. 0800. Que igreja abençoada, né? Amém. Então queria convidar, a gente trabalha tanto o ano inteiro, né? Vamos ter o nosso momento lá da gente jantar, está cedo ainda. Que horas são? 8 horas, olha aí, acabamos num bom horário. A mesa está posta, é só subir. Vamos sentar lá, bater um papo, brincar um pouquinho de futebol, uma altinha, né? Vamos lá. Um chute a gol, vamos ver se esses goleiros aí são bons. Amém. Glória a Deus.
final de semana maravilhoso, né? E que o amor de Deus Pai, que a graça salvadora do Senhor Jesus e a amizade com o Espírito Santo seja sobre toda a igreja do Senhor, desde agora e para sempre. Amém.